Boa noite. Opa, boa noite. Hoje foi Beleza, rápido. Manuel? Tudo jóia. Já estava aqui esperando. Ah, tá certo. Eu só não Tava tô aqui ó, vendo a querendo minha ver a cara aqui, ó. solicitação. Ué, não Oi? apareceu aí não? Não apareceu Não, aí meu não? rosto não, mas você tá me vendo, né? Tô vendo. Tá certinho. Ah, Não, do beleza. outro jeito mesmo. Melhor, né? É, senão fica ao contrário aqui. Beleza. É, eu não tô me vendo, não. Não tá vendo de jeito nenhum? Não, tá preto aqui. Mas tá bom, eu tô te vendo, tá beleza. É, então tá valendo. E aí, como é que Eita. estão as coisas aí em Minas? Tô aqui, tá tudo beleza, cara. Tá tranquilo, dentro daquilo que a pandemia tá permitindo, né? Tá tudo Ainda sob tem muita controle. restrição aí? Mas até que tá tendo. Aqui tem um tal de Minas Consciente, e nesse Minas Consciente você tem algumas coisas assim que pode, que não pode, né? Uhum. As igrejas aqui na Cidade Paz já estão abertas, assim, com 30% da capacidade, né? Em outras cidades vizinhas você tem algumas que é só 30 pessoas em cada templo, né? 30 Mas assim, pessoas? tá relativamente, tá tentando voltar à normalidade. Agora vai Uhum. começar a abrir as academias também, assim, de uma forma bem controlada também, mas vai, sabe? Então tá assim, vamos ver o que vai dar. É, aqui também tá com as igrejas a 30%, mas está tudo aberto. As outras coisas estão todas abertas. Tudo Uhum. funcionando. É, academia Mas funcionando, bar funcionando, tudo funcionando. tá tudo normal, assim, sem. É, tem as restrições e tudo mais, mas está tudo funcionando, né? Aham. E as igrejas com essa restrição de 30%, aquela coisa toda, né? Sim, Mas tudo sim. funcionando. Algumas igrejas já pensaram direitinho, né? E colocaram, aumentaram o número de missas para espalhar o povo. Sei, A sei. igreja que tinha 3, 4 missas está tendo 5, 6. Aham. Então, tá dando certo. Aos pouquinhos vai voltando, né? Ao normal. Não, vai ajeitando e vai dando certo. Oi, Ana Vitória, tudo bem, né? A Ana Vitória dando oi ali. Pois é, cara, não, vai ajeitando. Escola não. No Goiás ainda não tem nada funcionando na rede estadual, não. Não, aqui em Goiás não tem nada funcionando nem de rede estadual, nem de rede municipal, nem de particular, nem de nada. Escola não tem Uhum. nada funcionando. Isso daí vai continuar parado. Eu acredito que vai continuar parado muito tempo ainda, né? Sim, sim. Aham. Oi, Bernadette, Porque, tudo bem, minha irmã? Que bom que já tá aí, viu? então, Padrão, como é que tá? E o tribunal aí, como é que tá? Olha, Funcionando? aqui na Cúria, nós praticamente não paramos, né? Uhum. Parou uns dias, assim, que teve aquele boom, puxa vida, agora vamos ter que esperar e ver o que que vai acontecer. Aqui também está precisando colocar o Padre Antônio para celebrar mais. Ah, Valdirene, deixa. Só Deus, a Valdirene é joia, viu? Mas então, aqui, enquanto nível de cúria, tribunal, nós praticamente continuamos com a mesma atividade, sobretudo com relação à Câmara Eclesiástica, nós não interrompemos nada, nada, sabe? Tá assim muito Tá tendo tranquilo. audiência, Até... inclusive? Oi? Audiência, inclusive, tá tendo aí? Tendo Oi? audiência, e tudo. Tá tendo audiência aí? Fazendo audiência normal. Instruções de processo, tudo correndo do jeito que tem que correr mesmo. É porque aqui Oi, Ana tá. Carolina, Aqui tudo bem, né? Padre William. Senhor? é o padroeiro aí, ó. É, o É, Padre William. aqui opa, caiu aqui o celular. Aqui a Ah, gente tá com o tribunal praticamente, assim, tá funcionando, né? A coisa tá andando, mas sem audiência. Então, desde março tá sem audiência. Aí acaba que uma hora para, né? Porque como é que faz? Não aham. tem, não tem Só jeito dá da um coisa alô aqui, andar. Isabela, tudo bem? Um abraço para a família do Ronieri, todo mundo aí, tá bom?
Depois fala com ele que eu vou ver lá na Bíblia porque está naquela passagem do Levítico, viu? Ainda não consegui, não. Mas desculpa, Emanuel, pode? Tá? Então aqui tá, a coisa tá andando nesse nível, né? A gente tá aguardando ainda para poder voltar às audiências e tudo mais e ver como é que vai Então fazer. tá tudo parado, tribunal. Tá parado assim, tá fazendo o que tem que fazer internamente, né? Mas Uhum, não tem jeito, ó, fazer interno uma hora acaba, né? Se não tem audiência, uma sim, hora sim. trava tudo. E cinco, É, quase não cinco tem. meses, 4 meses sem audiência. Sim, sim. Não, paciência, né? Mas aqui nós não paramos, não. Assim, colocou. Porque como trabalha na Cureu e a Marina, assim, na parte de nulidade matrimonial, então tem duas salas, assim, que dá para dividir bem. Nós temos um espaço bacana, que dá para Uhum. fazer o distanciamento social. Aí então nós não tivemos, assim, dificuldade com relação a isso, não. E o tribunal lá em Uberaba, ele continuou funcionando. Ele, assim, Ah, ele não então. parou. Agora está parado porque o notário adoeceu, né? Inclusive, Uhum. Só tem um. ele. Oi? E só tem um. Lá no Só tem um tribunal, notário. em Uberaba, só um, né? Só Uhum. tem um notário. E aí ele adoeceu e ele é aquele assim que faz tudo e tal, e organiza a papelada, o documento. E, infelizmente, ele adoeceu, tá pro CTI, o Dom Hugo tem mandado notícias a respeito dele, mas agora está parado lá. Mas aqui as atividades continuam dentro daquela normalidade mesmo, que tem que Certo. Olha o estar. Padre Jefferson aí. Entrou também. Ô, Padre Gerson, boa noite, meu irmão. Aí, ó, cara estiloso, tá vendo? Pois é. Bom, Padre Antônio, mas e as questões, como é que tem andado aí as questões de nulidade aí? O que mais tem aparecido? O pessoal mais tem tido dúvida aí? Pois é, aqui a procura por nulidade está bastante. Oi, Flávia, tudo bem, né? Aqui tem aparecido, assim, muita casos de nulidade, sobretudo agora, depois que eu passei a fazer esse trabalho no Instagram, o Padre Gerson fazendo graça ali. Sobretudo depois que eu comecei a fazer esse trabalho no Instagram que eu estou fazendo, inclusive quem não me segue aí, o Padre Jefferson não me segue, não, viu, Padre Jefferson? Pode estar seguindo aí depois. É, assim, o pessoal tem procurado muito, sabe? Cada dia que passa, aqui não se para. Sempre está seguindo, sempre. E aqui as situações de nulidade que mais nos aparecem e que nos de certo modo, é quase que uma constante, é aquele do 1095, né? Da Uhum. imaturidade psicológica, das É condições. quase coringa, né? Não, esse é quase coringa. E o É. interessante é assim, que o 1095, isso é até o João Carlos Seminarista, bem-vindo. E é interessante porque o 1095 você consegue, assim, igual o senhor que é advogado civilista e tudo mais, e canonista também, tá nas duas esferas, eu tô só na esfera canônica, o senhor tá no civil e canônica, né? Uhum. Mas o 1095 só consegue aplicar ele quase que para você dar um jeitinho assim, você conduz e dá certa coisa, né? Pois é, o que acaba sendo perigoso, né? Porque essa coisa de acabar encaixando Justo. demais, né? Eu tento restringir, porque o que acontece aqui comigo é um pouquinho diferente, né? Enquanto lá pro senhor chega o pessoal no tribunal, para mim chega para poder fazer todo aquele trabalho inicial e tudo mais, né? Acaba Uhum. que muitos tribunais fazem isso aí porque não tem, né? Não tem advogado, canonista, né? Uhum. Aham. Mas na hora de fazer o atendimento, porque o pessoal eles vêm, eles aparecem aqui com a ideia assim, ó. é, eu conversei com um padre, com alguém, e tem muito padre que não ele tem uma noção, né? Ele sabe mais ou menos que tem alguma coisa errada ali e vamos dar uma olhada. Aí um ou outro manda, né? Encaminha. Uhum. E aí a gente vai conversar e tudo mais e adentrar o assunto e acaba achando. Eu sempre falo pro pessoal o seguinte, olha,
A gente vai, eu vou te ouvir primeiro só uma parte mais inicial para a gente ver se existe pelo menos uma, né, se existe pelo menos alguma coisa, porque tem gente que realmente não tem. Chega e fala, e fala, e fala, a gente vai investigando, investigando, ainda entrando, perguntando e não acha, né, nada. Mas muita gente, quando chega, quando a gente consegue achar uma nulidade, a gente não acha uma. Eu nunca achei uma só quando eu Uhum. achei. É duas, São três, vários quatro. capítulos, né? Aham, Porque parece que uma coisa vai puxando outra, sabe? Vai sim. trazendo outra. E esse 1090, o 1095, que é essa questão da maturidade, principalmente espiritual e tudo, isso daí é um negócio que alastrou de uma forma, porque eu penso que justamente porque não tem. A formação está muito ruim desde a catequese, a verdade é essa, né? Uhum. E aí o pessoal na catequese já não tem formação sobre isso aí, sobre o sacramento do matrimônio, ou tem muito pouco. E aí quem chega lá para fazer crisma faz também, mas acaba não tendo muita coisa, aí vai ter um encontro de noivos lá, um curso de noivos, que é um final de semana, é uma tarde, é um domingo, alguma coisa assim. Quer dizer, não dá para suprir o que faltou numa vida inteira, né? Uhum. E acaba indo pro matrimônio para tirar foto, né? Sim, Para ter a filmagem, para tirar foto, para dar satisfação para a família, porque já morava junto ou qualquer coisa parecida, né? justo. E aí acaba entrando nesse cânon, né? Só que eu tenho visto muito questão de bem dos cônjuges, tá tendo demais, né? O pessoal não consegue, parece que não entende que o sacramento é para os dois precisam caminhar juntos, né? Olhando para a mesma Uhum. direção. Porque Justo. se um ir para a direita e outro para a esquerda todas as vezes, não tem a mínima chance disso daí funcionar. E não só a questão de Uhum. funcionar, realmente eles não assumem, né? O matrimônio como matrimônio, com toda essa parte sacramental, essa parte sacra, né? Do matrimônio. Sim. E isso tem acontecido demais, demais aqui. Eu acho interessante a quantidade, né? Porque são poucos os que acabam me procurando. Afinal de contas, aqui só tem eu, né? Aqui em Goiânia só tem eu. Uhum. Então o tribunal ele não me coloca, né? Não tem uma lista, não tem um hall, porque não dá para fazer um hall de um, né? Como é que faz o hall? Aí Uhum. fica ruim, né? Fica feio. É. Aham. Então não indica, mas muitos que aparecem, é uma quantidade grande que aparece, né? Muitas vezes eu tenho que marcar reunião assim 10 dias depois. Não é 10%, não é 5% da quantidade que aparece lá no tribunal. Então tem crescido demais, demais, muito. Uhum. Né? E às vezes isso me assusta. O tanto que É. cresce, né? O tanto que tem crescido numa cidade que Goiânia não é uma cidade hoje de 1,5 milhão de habitantes, 1,7 milhão habitantes. E a arquidiocese um tanto maior, né? Mas eu fico imaginando como que tá cidades como muito maiores, né? Cidades aí como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, apesar que de vez em quando aparece alguém para poder eu atuar nesses lugares aí, mas assim, a gente não sabe exatamente como tá lá, né? E isso assusta, Uhum. a quantidade, o volume, né? Justo. Não, cada dia que passa, assim, a procura, e eu gosto de falar assim, não sei se você fica sempre naquela, né? Se é infelizmente ou felizmente, porque infelizmente porque muitas vezes o matrimônio não está dando certo, né? Você fica assim com aquela questão, puxa vida, o que que pastoralmente está acontecendo com a preparação dos noivos? Essa semana mesmo eu fiz uma postagem no Instagram e no Facebook aqui da Diocese a respeito do noivado, né? Começa a preparação próxima para o matrimônio e que você faz no dia que quando você faz o noivado, você já está prevendo também a data de celebração do matrimônio, né? E aí É. como que esse noivado tem que ser vivido, né? E aí uma pessoa me questionou o seguinte, eu achei pertinente o questionamento dela, porque ele dizia o seguinte, espera aí, eu nunca tinha entendido o noivado como algo que você já tem que estar como casamento marcado.
Aí eu falava o seguinte, não, você tem que entender o seguinte, que o matrimônio, o noivado para o matrimônio, ele tem uma perspectiva de preparar. E eu gosto sempre assim, quando vou dar palestra em encontro de casais, aqui nós temos o Grupo Bom Pastor, que trabalha com o pessoal de Segunda União, e teve o casamento religioso, não deu certo, habita com outra pessoa hoje, e vive uma vida tranquila e tudo e mais, só que não procurou ainda nulidade matrimonial e, consequentemente, então, está numa situação canonicamente irregular, né? É. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, olha, gente, o namoro, inclusive o questionário que se tem, e que nós fazemos aqui, é meio que padrão quase que pro Brasil inteiro. Você tem, assim, os antecedentes familiares, no primeiro momento, depois você tem o namoro, noivado e o casamento, né? Tem essa etapa a ser seguida. Eu falo assim, gente, nós não temos uma ideia, assim, não passa na cabeça das pessoas o quanto que essas etapas pré-nupciais, seja o namoro, seja o noivado, eles são fundamentais para que se possa viver bem o matrimônio. Porque um noivado mal vivido, e claro que o noivado ele já tem uma característica mais séria, né? Enquanto Uhum. o namoro às vezes se caracteriza por ser algo não tão sólido, não tão firme na rocha, o noivado não. Como você já tem uma perspectiva, não. É essa pessoa que eu elegi para minha vida, que eu quero conhecer mais de perto agora, para poder depois estar levando para minha vida, né? E seguir com ela e vivermos uma única vida, essa dimensão esponsal toda de uma só carne e tal. Mas você sabe que, você falando aí a respeito do bem dos casais, do bono conjugo, pois é, Flávia, vamos casar então, filho. Do, do bono conjugo, o bem comum dos casais, eu percebo o seguinte, de um ponto de vista pastoral, e claro que eu já não estou falando, é mais como o juiz da cúria, mas como padre que percebe isso, né? É um noivado mal vivido. O bem comum dos casais, muitas vezes, não se alcança bem aquilo que deveria ser alcançado, porque você tem, assim, o noivado, o pessoal não se conheceu bem. Às vezes faz aquela coisa, assim, a toque de caixa, rapidão, e, e não vive aquele momento assim, eu vou conhecer o outro, vou ver como aquela garota de fato é mais próximo e tudo, mais perto. E fazer uma coisa mais sólida, né? Porque quando você para observar, tanto o namoro como o noivado, eles estão muito líquidos, e aí você não tem assim uma coisa que vai levando para uma consistência maior e assim você possa constituir um matrimônio. Porque, na verdade, quando você se decide pelo matrimônio, e o senhor, claro, tem, por ser um homem casado, 5 filhos que o senhor tem, né? Quatro. É Quatro. 4, né? Tem 4 filhos. Quatro. Então tem mais autoridade para falar isso do que eu. Mas quando você vai se casar, a ideia, assim, é uma coisa para a vida toda, né? Você não casa assim pensando que vai. Não, Flávio, vai sim. Se Deus quiser, seu sonho de casar vai realizar. Vamos trabalhar para isso, viu? A pessoa, ela não se casa pensando assim, que vai ser igual namoro ou noivado, porque o namoro ou noivado, ele não é algo sólido, ele ainda está numa esfera mais líquida, né? Mas o matrimônio não. Quando você vai casar, você está casando com a ideia de viver aquilo que a igreja te pede, né? Para a vida toda. E ali você vai levar todo esse aspecto de que se é para a vida toda, então eu tenho que construir a minha casa sobre a rocha, né? Eu não posso. E aí E a você entra gente. assim. Uhum, Eu vou falar mais perto aqui, tentar colocar o microfone mais perto, que reclamaram aí que tá baixo. Vamos ver se melhora. é, Mas eu fico vendo essa questão de formação, tanto que isso tá dando problema, tá atrapalhando, né, o pessoal.
Porque não são poucos os que chegam na porta da igreja, né? E com a ideia seguinte: se não der certo, eu separo, né? Quer dizer, a Uhum. pessoa não consegue compreender de forma nenhuma a indissolubilidade para começar, né? E aí a partir daí já começa a bagunçar tudo, porque muita gente também vem procurar com uma leve ideia, assim, muita gente pergunta na caixinha de perguntas aí do Instagram, né, que está sempre aberta, muita gente pergunta assim, a questão de traição. Traição é nulidade? Traição gera nulidade? Não, traição não gera nulidade, mas a questão é que ela indica muita coisa, né? A Uhum. traição ela não é um capítulo de nulidade, mas ela indica um monte de outros problemas. Ela indica, por exemplo, que muitas vezes muitas vezes não é só uma falha lá, um erro, um pecado, né, uma fraqueza. Muitas vezes a pessoa realmente ela não entende. E existe muita gente assim, ela não entende que fidelidade não é uma questão de respeito humano só, né? Porque quando acaba sendo só respeito humano, é só o outro não ficar sabendo, né? Que aí você não Uhum. fere o outro. Mas não é Sim. isso. É algo muito além disso aí. Então, a fidelidade vem para trazer a unidade do casal ali, né? E tudo mais, que é uma propriedade essencial do matrimônio. Então, Uhum. investigando isso daí, quantas e quantas vezes a pessoa está conversando, ela nem está prestando atenção nisso, porque já falaram para ela em algum momento que traição não é questão de nulidade, só que indica. E aí você vai Uhum. perguntar e vai vendo, vai procurar saber. Olha, não, depois que eu separei e tal, eu fiquei sabendo que ele me traía desde a da época do namoro. Continuou no noivado, continuou no casamento e tudo mais, ou ela, né? É, e aí a gente tem que perguntar, falar assim, aí, tem alguém que, além de você, alguém sabe disso? Alguém pode testemunhar isso, Uhum. pode, né, falar, viu, vivenciou, presenciou isso aí? Ah, tem um monte de gente. Então, olha aí, Uhum. a pessoa não consegue compreender a questão da fidelidade. É outro problema também que me aparece demais, demais. E às vezes a pessoa nem vem por causa disso, né? Uhum. Aparece demais esse tipo de coisa. Um outro problema também que eu tenho visto que tem crescido é a questão da pornografia, Uhum. né? Isso daí é uma coisa nova, né? Nova sim. Não é que o uso da pornografia não é novo, mas como o acesso hoje é muito fácil, né? Hoje é Uhum. muito simples. E aí o pessoal vem, quando eu respondo alguma vez aí na caixinha e tudo mais sobre pornografia, vira um alvoroço, vira um monte de perguntas uma atrás da outra. Uhum. Porque isso tem entrado dentro das casas, né? E por incrível que pareça, não só da parte do homem, né? Não chega a ser meio a meio, não, mas tem muito, acontece demais com mulheres. Uhum. E aí é outra situação igualzinho da traição. Quer dizer, ele não é um motivo, mas indica um monte de coisas, né? Então esses pequenos pontos vão mostrando assim pessoas que não tiveram uma formação nem um pouco adequada desde criança. E essa formação desde criança tem sido, eu vejo que tem sido problemática demais, não só por questão de matrimônio, mas até para o cristão como um todo, né? Para a pessoa como um todo, na vida dela como um todo, não só na parte do matrimônio, mas em todos os âmbitos da vida dela. Ele tem a igreja ali como não sei, ele não entende a igreja como a igreja é. Ele entende a igreja como, não sei, uma ONG, uma associação, um lugar que eu vou quando eu tô meio triste, e esse tipo de coisa, sabe? Uhum. E não é muito mais, aliás, não é nem questão de ser muito mais do que isso, é algo totalmente diferente disso, muito além disso, muito além do que a gente pode pensar e conseguir conceituar, assim, em meras palavras, Uhum. né? E são coisas que a gente precisa aprender lá na catequese, desde criança. E a gente não tem conseguido repassar isso para as crianças
consequentemente, eles ficam adolescentes e passam por aquela fase meio rebelde, né? Dão uma afastada. Quando voltam, os que voltam, voltam às vezes com um pensamento sobre a igreja totalmente deturpado. E são esses aí que vão ficar noivos, vão casar, e daqui a algum tempo, curto ou longo, eles vão entrar vão procurar porque o casamento não deu certo, e eu quero saber o que aconteceu, por um acaso alguém falou sobre nulidade, eu quero saber como é que é isso, e procura saber, né? Sim. E por isso eu penso que os casos têm crescido demais. A fonte de tudo isso vem da formação, né? Não é uma formação só intelectual. Ninguém precisa ser teólogo para poder casar, né? Não é isso. Uhum. Mas tanto que nossos avós, bisavós e tudo mais não entendiam muita coisa disso aí. Mas eram casamentos duradouros. Eles entendiam a indissolubilidade, eles entendiam a igreja, eles entendiam o poder das chaves, aquela coisa toda, né? Mesmo Uhum. sem saber explicar muitas vezes. Hoje a gente tem um monte de informação, mas a gente não consegue ligar uma informação na outra, e acaba que ninguém consegue entender o que está acontecendo, né? Como Uhum. é que é de verdade, o que é, e vira isso aí, né? As Uhum. pessoas questionam muito, querem ser críticas demais, querem ter um senso crítico demais, mas não conseguem ver o que está na frente, o que está na cara, o que é óbvio, né? Porque Uhum. acho que Deus é Deus, e a partir de Deus a igreja, tudo é muito óbvio, né? Basta a gente ver a obviedade. E, e aí elas não conseguem perceber isso, e acabam que jogam fora uma riqueza que é esse sacramento, né? Uhum. A própria vocação, ela joga fora essa própria vocação, sendo que podia dar certo, podia fazer dar certo. Bastava às vezes só uma, uma pequena vontade de um ou de outro dos dois para que funcionasse, para que desse certo, mas não vai. Não vai Uhum. porque eles aprenderam que toda vez que uma eu falo isso de vez em quando para alguns noivos, alguns, né, casais. Antigamente as xícaras quebravam nas casas e o pessoal ia lá e colava, né? Porque não era tão É. fácil conseguir, né, comprar. Hoje, não. Hoje você vai lá e compra fácil, então tudo é muito descartável. E as pessoas começaram a ser descartáveis, né? E para isso passar a sua família, a sua esposa e até os filhos, para eles serem descartáveis, ficou muito fácil, muito simples. A primeira discussão, o primeiro problema, não, vamos separar, é mais fácil. Acabou o amor, tem essas coisas, né? Acabou o amor, vamos separar e não vamos tentar, né? Não vamos colar, não vamos pegar a xícara e colar e montar de novo. Ela vai ficar marcada, ela vai ficar cheia de risquinho, né? Toda colada lá, Uhum. mas não tem problema, é sinal que ela foi usada, sinal que ela cumpriu o objetivo dela de ser usada, de ser, né? E a gente hoje cada vez menos a gente usa a xícara. Cada vez mais a Uhum. gente quer uma xícara nova e descarta as coisas, descarta as pessoas. E isso tem levado a essa quantidade enorme de nulidades de matrimônio pelos diversos casos, né? Eu não sei se isso é geral, eu acredito que seja geral para todo lado, né? Não só aqui, mas o que eu tenho visto aqui é isso. Em alguns pontos que às vezes o pessoal entra em contato comigo de fora, né? De fora aqui da Arquidiocese, o que eu tenho visto é isso, para todo lado. Essa falta de, de interesse até de fazer com que dê certo. Pois é, Emanuel. Só a Josi Moura comentou do marido falecido. Eu não identifiquei quem que é. Me manda um direct depois, tá bom? Uma mensagem aqui do Instagram para me poder estar conversando, que eu não identifiquei quem é a senhora, tá bom? A foto aparece pequenininha aqui, eu não vi. Um abraço para todos que estão aí nos acompanhando, que estão participando. Muito obrigado pela presença, por estarmos juntos. Emanuel, outra característica, um capítulo de nulidade que aparece muito por aqui, e eu vejo isso como uma característica do interior, embora
eu não tenha partilhado isso com ninguém do tribunal aí em Goiânia, e até é bom que você me dê esse feedback também a respeito. Porque em Belo Horizonte eu já conversei, e Belo Horizonte, assim, é uma cidade estilo Goiânia, você conhece, deve conhecer Belo Horizonte também, ó, Uhum. maior, claro. Só que é uma cidade grande com uma característica bem rural, sabe? Você tem, assim, Certo. muitas coisas que você encontra aqui no interior, lá na capital você vai encontrar do mesmo jeito, sabe? Uhum. E aí, Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe. E aí, uma coisa que aparece muito, e eu percebi que é característico aqui da nossa província, a nossa província eclesiástica, Uberaba, Uberlândia, Tuiutaba, Patos de Minas, e o pessoal de Paracatu, embora não pertença à província eclesiástica, mas a Câmara Eclesiástica de Paracatu está vinculada ao nosso tribunal. Uhum. Uma característica muito comum que se tem por aqui é o casamento que se dá por via do medo. Muitas pessoas aqui no interior, e você encontra isso aqui em Patos de Minas, você encontra em Presidente Olegário, patrocínio, o pessoal que eu sei mais ou menos está acompanhando aqui, é uma característica geral. Você vai encontrar muitas pessoas que vão casar por medo. Cita exemplo, a moça é de uma família meio que tradicional, e seja de uma classe social mais alta ou mais baixa, mas é família tradicional. E na família tradicional aqui do interior se prega muito e reza muito que deve se preservar a questão da pureza virginal e tudo mais, né? Essas coisas que a igreja ensina e pede para ser seguido e que as famílias ainda têm isso muito forte. E aí acaba que acontece de iniciar a vida sexual e a moça engravida no namoro. Aqui eu nem vou falar do noivado, porque o noivado ele não é tão bem entendido como deveria ser entendido. Então eu vou falar do namoro de um modo geral, porque aqui acontece da pessoa falar que está noiva, sem casamento marcado, sem perspectiva de nada. Eu já fiz casamento aqui do cara do casal, que eles namoraram 9 anos, e nesse período de 9 anos, acho que 6 anos foi só noivado, então por isso que eu falo que não tem muito sentido falar de noivado, porque não é bem entendido, né? E aí então, durante o namoro, a moça engravidou, um rapaz também, às vezes família tradicional, mas por aqui tem-se uma cobrança maior da mulher, não sei como que acontece aí em Goiânia, no estado de Goiás, de um modo geral, mas assim, tem uma cobrança muito grande em cima da mulher e ela fica apavorada. Ela fica Uhum. apavorada. Aí você, às vezes o pai não sabe de nada do que aconteceu, mas aí tem um medo incutido, né? Ele medo incutido, falando assim, olha, se papai ficar sabendo disso, eu tô morto, eu não vou ter nem meu marido, e não vou ter nem meu pai. Então, o jeito é eu casar. E vira um desespero. É E um medo quando você vai ver, reverencial, né? é o medo reverencial. E quando você vai ver, isso, cara, é uma coisa. É muito o que acontece aqui, sabe? A moça, ela fica apavorada, ou então o pai descobre, não, agora tem que casar. A mãe Uhum. descobre, agora tem que casar. Irmão, acontece por aqui de interferir muito, vai ter que casar. Não mandei aprontar antes do casamento, aí utiliza esses termos. Claro que a gente poderia usar, estou usando um termo assim que o pessoal vai entender melhor. Eu não mandei aprontar, agora vai ter que casar e se vira. Então é muita gente que casa por medo. É bastante aqui também. Dos que eu pego, acontece. De vez em quando eu pego um ou outro que acontece de estar assim, né? Mas não é tanto. O que eu vejo muito aqui é gente que tanto ela quanto ele, principalmente mulher. Eu quero sair de casa. Eu vou Uhum. casar porque eu quero sair de casa porque vive algum problema dentro de casa. Normalmente com o pai ou problema de relacionamento com a mãe, né? E é o jeito que acha de sair de casa. Só que aí acaba casando com o primeiro que aparece na frente, né? Porque quer só sair Uhum. de casa.
E é claro que não vai dar certo um negócio desse. Então, isso daí acontece demais também. Aqui, eu vejo que tem acontecido mais isso com os casais mais recém-casados, né? O pessoal aí de 10 anos pra cá de casamento. Agora, quando você tem aí casamentos que aconteceram de, sei lá, de 2002, 2001 para trás, aí eu vejo acontecer isso daí. Porque aparece demais também gente que casou faz muito tempo e já faz muito tempo também que está em segunda união, ou então não está com ninguém, mas quer saber da nulidade. Eu até acho interessante, porque normalmente se espera que quem vai procurar o advogado, né, seja a mulher, né? Normalmente as mulheres têm mais interesse em resolver isso daí, né? Só que não é. A maioria dos que vem procurar são os homens. Mas por que Uhum. que eles vêm procurar? Porque eles estão em segunda união e porque a mulher está pegando no pé para poder casar, né? Aí ele vem atrás. Então, quer dizer, já está em segunda união, já envolveu um monte de coisa, já tem filho, já tem, sabe? Já tem Uhum. muita gente envolvida. Realmente é uma coisa que pastoralmente é complicado. E pastoralmente eu não resolvo nada pastoralmente, né? Tem que, pelo menos essa parte pastoral tem que falar, ó, vocês vão lá, vocês tenham um acompanhamento espiritual, uma direção espiritual, porque é a melhor coisa que tem para fazer. Agora, Uhum. aqui nós vamos ver o que que dá, né? Vamos ver o que Sim. que dá para ser feito aqui. Mas vai lá, porque o pessoal também às vezes quer resolver por resolver. E essa parte da espiritualidade, tudo, não fica para trás. O que que isso vai Uhum. gerar? Isso vai gerar outro casamento nulo, né? Mesmo que não seja porque assim, só explicando o pessoal que tá online, né? Que está aí na live, às vezes sai a sentença de nulidade com veto, né? Sai um veto lá para a pessoa, porque dependendo do motivo, se ela, por exemplo, não consegue compreender o matrimônio como sacramento, não tem maturidade espiritual, ou tem algum problema psíquico, qualquer coisa assim, o normal é sair com veto. Porque, se deu problema, se ela não tem maturidade para esse casamento aqui, por que que ela vai ter para o outro? Né? Uhum. Agora ela vai ter que provar que tem maturidade, ao contrário de antes, né? Ninguém precisa provar que tem maturidade ou que é equilibrado psicologicamente para poder casar. Mas depois de uma nulidade por esse motivo, aí você tem que provar, né? Justo. Aí o bispo tem que ir lá, retirar o veto e tudo mais. É disso que eu estou falando. Então, o pessoal muitas vezes entra nesse tipo de situação, sai a nulidade, mas sai com veto. Porque não tem, Uhum. a pessoa só quer a nulidade, não adianta. Né? Não adianta porque ela não resolveu um problema antecedente. Né? Então, ela não tinha maturidade antes, ela continua não tendo maturidade agora, mas ela só quer para poder casar, né? Ou ela só Uhum. quer porque o padre tá pressionando. Acontece muito isso, Sim. bastante isso, né? O padre, Ah, ela é coordenadora da catequese, ele canta lá na missa, quer ser ministro extraordinário, né? Da Sagrada Comunhão. Boa noite. opa, boa noite. Passou Beleza, rápido. Manuel? Tudo jóia. Já estava aqui esperando. Ah, tá certo. Eu só não Coloca tô aí vendo a pra já minha ver a cara aqui, ó. solicitação. Ué, não Oi? apareceu aí não? Não apareceu Não, aí meu não? rosto não, mas você tá me vendo, né? Tô vendo. Tá certinho. Ah, Não, do beleza. outro jeito mesmo. Melhor, né? Senão fica ao contrário aqui. Beleza. Eu não tô me vendo, não. Não tá vendo de jeito nenhum? Não, tá preto aqui. Mas tá bom, eu tô te vendo, tá beleza. Então tá valendo. E aí, como é Eita, que estão as coisas aí em Minas? tô aqui, tá tudo beleza, cara. Tá tranquilo, dentro daquilo que a pandemia tá permitindo, né? Tá tudo Ainda sob tem muita controle. restrição aí? Mas até que tá tendo. Aqui tem um tal de Minas Consciente.
E nesse Minas Consciente, você tem algumas coisas assim que pode, que não pode, né? Uhum. As igrejas aqui na Cidade Paz já estão abertas, assim, com 30% da capacidade, né? Em outras cidades vizinhas, você tem algumas que é só 30 pessoas em cada templo, né? 30 Mas, assim, pessoas? tá relativamente. Tá tentando voltar à normalidade. Agora vai Uhum. começar a abrir as academias também, assim, de uma forma bem controlada também, mas vai, sabe? Então tá assim, vamos ver o que vai dar. É, aqui também está com as igrejas a 30%, mas está tudo aberto. As outras coisas estão todas abertas. Tudo Uhum. funcionando. É, academia Mas funcionando, bar funcionando, tudo funcionando. tá tudo normal, assim, sem. É, tem as restrições e tudo mais, mas está tudo funcionando, né? Aham. E as igrejas com essa restrição de 30%, aquela coisa toda, né? Sim, Mas está sim. funcionando. Algumas igrejas já pensaram direitinho, né? E aumentaram o número de missas para espalhar o povo. Sei, A sei. igreja que tinha 3, 4 missas está tendo 5, 6. Aham. Então, tá dando certo. Aos pouquinhos vai voltando, né? Ao normal. Não, vai ajeitando e vai dando certo. Oi, Ana Vitória, tudo bem, né? É da Ana Vitória dando oi ali. Pois é, cara, não, vai ajeitando. Escola não. No Goiás ainda não tem nada funcionando na rede estadual, não. Não, aqui em Goiás não tem nada funcionando nem de rede estadual, nem de rede municipal, nem de particular, nem de nada. Escola não tem Uhum. nada funcionando. Isso daí vai continuar parado. Eu acredito que vai continuar parado muito tempo ainda, né? Sim, sim. Aham. Oi, Bernadette, Porque, tudo bem, minha irmã? Que bom que já tá aí, viu? então, Padre, então, como é que tá? E o tribunal aí, como é que tá Olha, funcionando? aqui na Cúria, nós praticamente não paramos, né? Uhum. Parou uns dias, assim, que teve aquele boom, puxa vida, agora vamos ter que esperar e ver o que que vai acontecer. Aqui também está precisando colocar o Padre Antônio para celebrar mais. Ah, Valdirene, deixa. Só Deus, a Valdirene é joia, viu? Mas então, aqui, enquanto nível de cúria, tribunal, nós praticamente continuamos com a mesma atividade, sobretudo com relação à Câmara Eclesiástica, nós não interrompemos nada, nada, sabe? Tá assim muito Tá tendo tranquilo. audiência, Até... inclusive? Oi? Audiência, inclusive, tá tendo aí? Tendo Oi? audiência, tudo. Tá tendo audiência aí? Fazendo audiência normal. Instrução de processo, tudo correndo do jeito que tem que correr mesmo. É porque aqui Oi, Ana tá. Carolina, Aqui tudo bem, né? Padre William. Senhor? é o Padre William aí, ó. É, o É, Padre William. aqui opa, caiu aqui o celular. Aqui a Ah, gente tá com o tribunal praticamente, assim, tá funcionando, né? A coisa tá andando, uhum. mas sem audiência. Então, desde março tá sem audiência. Aí acaba que uma hora para, né? Porque como é que faz? Aham. Não tem Só dá jeito da um coisa alô aqui, andar. Isabela, tudo bem? Um abraço para a família do Ronieri, todo mundo aí, tá bom? Depois fala com ele que eu vou ver lá na Bíblia porque tá naquela passagem do Levítico, viu? Ainda não consegui, não. Mas desculpa, Emanuel, pode? Tá? Então aqui a coisa tá andando nesse nível, né? A gente tá aguardando ainda para poder voltar às audiências e tudo mais e ver como é que vai Então fazer. tá tudo parado, tribunal. Tá parado assim, tá fazendo o que tem que fazer internamente, né? Mas Uhum. não tem jeito, ó, fazer interno uma hora acaba, né? Se não tem audiência, uma Sim, hora sim. trava tudo. E quase Não tem. 5 meses, 4 meses sem audiência. Sim, sim. Não, paciência, né? Mas aqui nós não paramos, não. Assim, colocou. Porque como trabalha na Cúria, eu e a Marina, assim, na parte de nulidade matrimonial, então tem duas salas, assim, que dá para dividir bem. Nós temos um espaço bacana, que dá para Uhum. fazer o distanciamento social. Aí, então, nós não tivemos, assim, dificuldade com relação a isso, não. E o tribunal lá em Uberaba, ele continuou funcionando.
Ele, assim, Ah, ele não então. parou. Agora tá parado porque o notário adoeceu, né? Inclusive, Uhum. Só tem um. ele. Oi? E só tem um. É, lá no Só tem um tribunal, notário. em Uberaba, só um, né? Só Uhum. tem um notário. E aí ele adoeceu e ele é aquele assim que faz tudo e tal, e organiza a papelada, o documento. E infelizmente ele adoeceu, tá no CTI, o Dom Hugo tem mandado notícias a respeito dele, mas agora está parado lá. Mas aqui as atividades continuam dentro daquela normalidade mesmo, que tem que Certo. Olha o estar. Padre Jefferson aí. Entrou também. Ô, Padre Gerson, boa noite, meu irmão. Aí, ó, cara estiloso, tá vendo? Pois é. Bom, para meus amigos, mas e as questões, como é que tem andado aí as questões de nulidade aí? O que mais tem aparecido? O pessoal mais tem tido dúvida aí? Pois é, aqui a procura por nulidade está bastante. Oi, Flávia, tudo bem, né? Aqui tem aparecido assim muita casos de nulidade, sobretudo agora depois que eu passei a fazer esse trabalho no Instagram, o Padre Gerson fazendo graça ali. Sobretudo depois que eu comecei a fazer esse trabalho no Instagram que eu estou fazendo, inclusive quem não me segue aí, o Padre Gerson não me segue não, e o Padre Gerson pode estar seguindo aí depois. É, assim, o pessoal tem procurado muito, sabe? Cada dia que passa, aqui não se para. Sempre está seguindo, sempre. E aqui as situações de nulidade que mais nos aparecem e que de certo modo, é quase que uma constante, é aquele do 1095, né? Da Uhum. imaturidade psicológica, das É condições. quase coringa, né? Não, esse é quase coringa. E o É. interessante é assim, que o 1095, isso é até o João Carlos seminarista, bem-vindo. E é interessante porque o 1095 você consegue, assim, igual o senhor que é advogado civilista e tudo mais, e canonista também, tá nas duas esferas, eu estou só na esfera canônica, o senhor está no civil e canônica, né? Uhum. Mas o 1095 só consegue aplicar ele quase que para você dar um jeitinho assim, você conduz e dá certa coisa, né? Pois é, o que acaba sendo perigoso, né? Porque essa coisa de acabar encaixando Justo. demais, né? Eu tento restringir, porque o que acontece aqui comigo é um pouquinho diferente, né? Enquanto lá para o senhor chega o pessoal no tribunal, para mim, chega para poder fazer todo aquele trabalho inicial e tudo mais, né? Acaba Uhum. que muitos tribunais fazem isso aí porque não tem, né? Não tem advogado, canonista, né? Uhum. Aham. Mas na hora de fazer o atendimento, porque o pessoal eles vêm, eles aparecem aqui com a ideia assim, ó. é, eu conversei com um padre, com alguém, e tem muito padre que não ele tem uma noção, né? Ele sabe mais ou menos que tem alguma coisa errada ali e vamos dar uma olhada. Aí um ou outro manda, né? Encaminha. Uhum. E aí a gente vai conversar e tudo mais e adentrar o assunto e acaba achando. Eu sempre falo pro pessoal o seguinte, olha, a gente eu vou te ouvir primeiro só uma parte mais inicial para a gente ver se existe pelo menos se existe pelo menos alguma coisa, porque tem gente que realmente não tem. Chega e fala, e fala, e fala, a gente vai investigando, investigando, ainda entrando, perguntando e não acha, né? Nada. Mas muita gente, quando a gente consegue achar uma nulidade, a gente não acha uma. Eu nunca achei uma só quando eu Uhum. achei. É duas, São três, vários quatro. capítulos, né? Aham. Porque parece que uma coisa vai puxando outra, sabe? Vai Sim. trazendo outra. E esse 1090, o 1095, que é essa questão da maturidade, principalmente espiritual e tudo, isso daí é um negócio que alastrou de uma forma, porque eu penso que justamente porque não tem. A formação está muito ruim desde a catequese, a verdade é essa, né? Uhum. E aí o pessoal na catequese já não tem formação sobre isso aí, sobre o sacramento do matrimônio, ou tem muito pouco. E aí quem chega lá
para fazer crisma, faz também, mas acaba não tendo muita coisa, aí vai ter um encontro de noivos lá, um curso de noivos, que é um final de semana, é uma tarde, é um domingo, alguma coisa assim. Quer dizer, não dá para suprir o que faltou numa vida inteira, né? Uhum. E acaba indo pro matrimônio para tirar foto, né? Sim, Para ter a filmagem, para tirar foto, para dar satisfação para a família, porque já morava junto ou qualquer coisa parecida, né? justo. E aí acaba entrando nesse cânon, né? Só que eu tenho visto muito questão do bem dos cônjuges, tá tendo demais, né? O pessoal não consegue, parece que não entende que o sacramento é para os dois precisam caminhar juntos, né? Olhando para a mesma Uhum. direção. Porque Justo. se um ir para a direita e outro para a esquerda todas as vezes, não tem a mínima chance disso daí funcionar. E não só a questão de Uhum. funcionar, realmente eles não assumem, né? O matrimônio como matrimônio, com toda essa parte sacramental, essa parte sacra, né? Do matrimônio. Uhum. E isso tem acontecido demais, demais aqui. Eu acho interessante a quantidade, né? Porque são poucos os que acabam me procurando. Afinal de contas, aqui só tem eu, né? Aqui em Goiânia só tem eu. Uhum. Então o tribunal ele não me coloca, né? Não tem uma lista, não tem um hall, porque não dá para fazer um hall de um, né? Como é que faz o hall? Aí Uhum. fica ruim, né? Fica feio. É. Aham. Então não indica, mas muitos que aparecem, é uma quantidade grande que aparece, né? Muitas vezes eu tenho que marcar reunião assim 10 dias depois. Não é 10%, não é 5% da quantidade que aparece lá no tribunal. Então tem crescido demais, demais, muito. Uhum. Né? E às vezes isso me assusta. O tanto que É. cresce, né? O tanto que tem crescido numa cidade que Goiânia não é uma cidade hoje de 1,5 milhão de habitantes, 1,7 milhão habitantes. E a arquidiocese um tanto maior, né? Mas eu fico imaginando como que tá cidades como muito maiores, né? Cidades aí como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, apesar que de vez em quando aparece alguém para poder eu atuar nesses lugares aí, mas assim, a gente não sabe exatamente como tá lá, né? E isso assusta, Uhum. a quantidade, o volume, né? Justo. Não, cada dia que passa, assim, a procura, e eu gosto de falar assim, não sei se você fica sempre naquela, né? Se é infelizmente ou felizmente, porque infelizmente porque muitas vezes o matrimônio não está dando certo, né? Você fica assim com aquela questão, puxa vida, o que que pastoralmente está acontecendo com a preparação dos noivos? Essa semana mesmo eu fiz uma postagem no Instagram e no Facebook aqui da Diocese a respeito do noivado, né? Como essa preparação próxima para o matrimônio e que você faz no dia que quando você faz o noivado, você já está prevendo também a data de celebração do matrimônio, né? E aí como É. que esse noivado tem que ser vivido, né? E aí uma pessoa me questionou o seguinte, eu achei pertinente o questionamento dela, porque ele dizia o seguinte, espera aí, eu nunca tinha entendido o noivado como algo que você já tem que estar como casamento marcado. Aí eu falava o seguinte, não, você tem que entender o seguinte, que o matrimônio, o noivado para o matrimônio, ele tem uma perspectiva de preparar. E eu gosto sempre assim, quando vou dar palestra em encontro de casais, aqui nós temos o Grupo Bom Pastor, que trabalha com o pessoal de Segunda União, e teve o casamento religioso, não deu certo, habita com outra pessoa hoje, e vive uma vida tranquila e tudo e mais, só que não procurou ainda nulidade matrimonial e, consequentemente, então, está numa situação canonicamente irregular, né? É. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, olha, gente, o namoro, inclusive o questionário que se tem, e que nós fazemos aqui, é meio que padrão quase que para o Brasil inteiro. Você tem, assim, os antecedentes familiares no primeiro momento, depois você tem o namoro, noivado e o casamento, né?
tem essa etapa a ser seguida. Eu falo assim, gente, nós não temos uma ideia, assim, não passa na cabeça das pessoas o quanto que essas etapas pré-nupciais, seja o namoro, seja o noivado, eles são fundamentais para que se possa viver bem o matrimônio. Porque um noivado mal vivido, e claro que o noivado ele já tem uma característica mais séria, né? Enquanto Uhum. o namoro às vezes se caracteriza por ser algo não tão sólido, não tão firme na rocha, o noivado não. Como você já tem uma perspectiva, não. É essa pessoa que eu elegi para minha vida, que eu quero conhecer mais de perto agora, para poder depois estar levando para minha vida, né? E seguir com ela e vivermos uma única vida, essa dimensão esponsal toda de uma só carne e tal. Mas você sabe que, você falando aí a respeito do bem dos casais, do bono conjugo, pois é, Flávia, vamos casar então, filho. Do, do bono conjugo, o bem comum dos casais, eu percebo o seguinte, de um ponto de vista pastoral, e claro que eu já não estou falando, é mais como o juiz da cúria, mas como padre que percebe isso, né? É um noivado mal vivido. O bem comum dos casais, muitas vezes, não se alcança bem aquilo que deveria ser alcançado, porque você tem, assim, o noivado, o pessoal não se conheceu bem. Às vezes faz aquela coisa, assim, a toque de caixa, rapidão, e, e não vive aquele momento assim, eu vou conhecer o outro, vou ver como aquela garota de fato é mais próxima e tudo, mais perto. E fazer uma coisa mais sólida, né? Porque quando você para observar, tanto o namoro como o noivado, eles estão muito líquidos, e aí você não tem assim uma coisa que vai levando para uma consistência maior e assim você possa constituir um matrimônio. Porque, na verdade, quando você se decide pelo matrimônio, e o senhor, claro, tem, por ser um homem casado, 5 filhos que o senhor tem, né? Quatro. É Quatro. 4, né? Tem 4 filhos, Quatro. então tem mais autoridade para falar isso do que eu, mas quando você vai se casar, a ideia, assim, é uma coisa para a vida toda, né? Você não casa, assim, pensando que vai... Não, Flávio, vai sim, se Deus quiser, seu sonho de casar vai realizar. Vamos trabalhar para isso, viu? A pessoa, ela não se casa pensando assim, que vai ser igual namoro ou noivado, porque o namoro ou noivado, ele não é algo sólido, ele ainda está numa esfera mais líquida, né? Mas o matrimônio não, quando você vai casar, você está casando com a ideia de viver aquilo que a igreja te pede, né, para a vida toda. E ali você vai levar todo esse aspecto de que se é para a vida toda, então eu tenho que construir a minha casa sobre a rocha, né? Eu não posso. E aí, E a gente. Uhum. Eu vou falar mais perto aqui, tentar colocar o microfone mais perto, que reclamaram aí que tá baixo. Vamos ver se melhora. Mas eu fico vendo essa questão de formação, tanto que isso tá dando problema, tá atrapalhando, né, o pessoal. Porque não são poucos os que chegam na porta da igreja, né, e com a ideia seguinte: se não der certo, eu separo, né? Quer dizer, a pessoa não consegue compreender de forma nenhuma a indissolubilidade, para começar, né? E aí a partir daí já começa a bagunçar tudo, porque muita gente também vem procurar com uma leve ideia, assim, muita gente pergunta na caixinha de perguntas aí do Instagram, né, que está sempre aberta, muita gente pergunta assim, a questão de traição. Traição é nulidade? Traição gera nulidade? Não, traição não gera nulidade, mas a questão é que ela indica muita coisa, né? A traição ela não é um capítulo de nulidade, mas ela indica um monte de outros problemas. Ela indica, por exemplo, que muitas vezes não é só uma falha lá, um erro, um pecado, né? uma fraqueza. Muitas vezes a pessoa realmente ela não entende. E existe muita gente assim, ela não entende
que fidelidade não é uma questão de respeito humano só, né? Porque quando acaba sendo só respeito humano, é só o outro não ficar sabendo, né? Que aí você não Uhum. fere o outro. Mas não é Sim. isso. É algo muito além disso aí. Então, a fidelidade vem para trazer a unidade do casal ali, né, e tudo mais, o que é uma propriedade essencial do matrimônio. Então, Uhum. investigando isso daí, quantas e quantas vezes a pessoa está conversando, ela nem está prestando atenção nisso, porque já falaram para ela em algum momento que traição não é questão de nulidade, só que indica. E aí você vai Uhum. perguntar e vai vendo, vai procurar saber. Olha, não, depois que eu separei e tal, eu fiquei sabendo que ele me traía desde a da época do namoro. Continuou no noivado, continuou no casamento e tudo mais, ou ela, né? É, e aí a gente tem que perguntar, falar assim, aí, tem alguém que, além de você, alguém sabe disso? Alguém pode testemunhar isso, Uhum. pode, né, falar, viu, vivenciou, presenciou isso aí? Ah, tem um monte de gente. Então, olha aí, Uhum. a pessoa não consegue compreender a questão da fidelidade. É outro problema também que me aparece demais, demais. E às vezes a pessoa nem vem por causa disso, né? Uhum. Aparece demais esse tipo de coisa. Um outro problema também que eu tenho visto que tem crescido é a questão da pornografia, Uhum. né? Isso daí é uma coisa nova, né? Nova sim. Não é que o da pornografia não é novo, mas como o acesso hoje é muito fácil, né? Hoje é Uhum. muito simples. E aí o pessoal vem, quando eu respondo alguma vez aí na caixinha e tudo mais sobre pornografia, vira um alvoroço, vira um monte de perguntas uma atrás da outra. Uhum. Porque isso tem entrado dentro das casas, né? E por incrível que pareça, não só da parte do homem, né? Não chega a ser meio a meio, não, mas tem muito, acontece demais com mulheres. Uhum. E aí é outra situação igualzinho da traição. Quer dizer, ele não é um motivo, mas indica um monte de coisas, né? Então esses pequenos pontos vão mostrando assim pessoas que não tiveram uma formação nem um pouco adequada desde criança. E essa formação desde criança tem sido, eu vejo que tem sido problemática demais, não só por questão de matrimônio, mas até para o cristão como um todo, né? Para a pessoa como um todo, na vida dela como um todo, não só na parte do matrimônio, mas em todos os âmbitos da vida dela. Ele tem a igreja ali como não sei, ele não entende a igreja como a igreja é. Ele entende a igreja como, não sei, uma ONG, uma associação, um lugar que eu vou quando eu tô meio triste, e esse tipo de coisa, sabe? Uhum. E não é muito mais. Aliás, não é nem questão de ser muito mais do que isso. É algo totalmente diferente disso, muito além disso, muito além do que a gente pode pensar e conseguir conceituar assim, em meras palavras, Uhum. né? E são coisas que a gente precisa aprender lá na catequese, desde criança. E a gente não tem conseguido repassar isso para as crianças. Consequentemente, eles ficam adolescentes e passam por aquela fase meio rebelde, né? Dão uma afastada. Quando voltam, os que voltam às vezes com um pensamento sobre a igreja totalmente deturpado. E são esses aí que vão ficar noivos, vão casar e daqui a algum tempo, curto ou longo, eles vão entrar vão procurar porque o casamento não deu certo e eu quero saber o que aconteceu. Por um acaso alguém falou sobre nulidade, eu quero saber como é que é isso e procura saber, né? Sim. E por isso eu penso que os casos têm crescido demais. A fonte de tudo isso vem da formação, né? Não é uma formação só intelectual. Ninguém precisa ser teólogo para poder casar, né? Não é isso. Uhum. Mas tanto que nossos avós, bisavós e tudo mais, não entendiam muita coisa disso aí. Mas eram casamentos duradouros. Eles entendiam a indissolubilidade, eles entendiam a igreja, eles entendiam o poder das chaves, aquela coisa toda.
né? Mesmo Uhum. sem saber explicar muitas vezes. Hoje a gente tem um monte de informação, mas a gente não consegue ligar uma informação na outra e acaba que ninguém consegue entender o que está acontecendo, né? Como Uhum. é que é de verdade, o que é, e vira isso aí, né? As Uhum. pessoas questionam muito, querem ser críticas demais, querem ter um senso crítico demais, mas não conseguem ver o que está na frente, o que está na cara, o que é óbvio, né? Porque Uhum. acho que Deus é Deus e a partir de Deus a igreja, tudo é muito óbvio, né? Basta a gente ver a obviedade. E, e aí elas não conseguem perceber isso e acabam que jogam fora uma riqueza que é esse sacramento, né? Uhum. A própria vocação ela joga fora essa própria vocação, sendo que podia dar certo, podia fazer dar certo. Bastava às vezes só uma, uma pequena vontade de um ou de outro dos dois para que funcionasse, para que desse certo, mas não vai. Não vai Uhum. porque eles aprenderam que toda vez que uma eu falo isso de vez em quando para alguns noivos, alguns, né, casais. Antigamente as xícaras quebravam nas casas e o pessoal ia lá e colava, né? Porque não era tão É. fácil conseguir, né, comprar. Hoje, não. Hoje você vai lá e compra fácil, então tudo é muito descartável. E as pessoas começaram a ser descartáveis, né? E para isso passar a sua família, a sua esposa e até os filhos, para eles serem descartáveis, ficou muito fácil, muito simples. A primeira discussão, o primeiro problema, não, vamos separar, é mais fácil. Acabou o amor, tem essas coisas, né? Acabou o amor, vamos separar e não vamos tentar, né? Não vamos colar, não vamos pegar a xícara e colar e montar de novo. Ela vai ficar marcada, ela vai ficar marcada, vai ficar cheia de risquinho, né? Toda colada lá, Uhum. mas não tem problema, é sinal que ela foi usada, sinal que ela cumpriu o objetivo dela de ser usada, de ser, né? E a gente hoje cada vez menos a gente usa a xícara. Cada vez mais a Uhum. gente quer uma xícara nova e descarta as coisas, descarta as pessoas. E isso tem levado a essa quantidade enorme de nulidades de matrimônio pelos diversos casos, né? Eu não sei se isso é geral, eu acredito que seja geral para todo lado, né? Não só aqui, mas o que eu tenho visto aqui é isso. Em outros, alguns pontos que às vezes o pessoal entra em contato comigo de fora, né? De fora aqui da Arquidiocese, o que eu tenho visto é isso, para todo lado. Essa falta de, de interesse até de fazer com que dê certo. Pois é, Emanuel. Só a Josi Moura comentou do marido falecido. Eu não identifiquei quem que é. Me manda um direct depois, tá bom? Uma mensagem aqui do Instagram para me poder estar conversando, que eu não identifiquei quem é a senhora, tá bom? A foto aparece pequenininha aqui, eu não vi. Um abraço para todos que estão aí nos acompanhando, que estão participando. Muito obrigado pela presença, por estarmos juntos. Emanuel, outra característica, um capítulo de nulidade que aparece muito por aqui, e eu vejo isso como uma característica do interior, embora eu não tenha partilhado isso com ninguém do tribunal aí em Goiânia, e é até bom que você me dê esse feedback também a respeito, porque em Belo Horizonte eu já conversei. E Belo Horizonte, assim, é uma cidade estilo Goiânia, você conhece, deve conhecer Belo Horizonte também, ó, Uhum. maior, claro. Só que é uma cidade grande com uma característica bem rural, sabe? Você tem, assim, Certo. muitas coisas que você encontra aqui no interior, lá na capital você vai encontrar do mesmo jeito, tá? Uhum. E aí, Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe. E aí, uma coisa que aparece muito, e eu percebi que é característico aqui da nossa província, a nossa província eclesiástica, Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas, e o pessoal de Paracatu. Embora não pertença à província eclesiástica, mas a Câmara Eclesiástica de Paracatu está vinculada ao nosso tribunal. Uhum. Uma característica muito comum que se tem por aqui é o casamento que se dá por via do medo.
muitas pessoas aqui no interior, e você encontra isso aqui em Patos de Minas, você encontra em Presidente Olegário, Patrocínio, o pessoal que eu sei mais ou menos está acompanhando aqui, é uma característica geral. Você vai encontrar muitas pessoas que vão casar por medo. Cita exemplo, a moça é de uma família meio que tradicional, e seja de uma classe social mais alta ou mais baixa, mas é família tradicional. E na família tradicional aqui do interior se prega muito e reza muito que deve se preservar a questão da pureza virginal e tudo mais, né? Essas coisas que a igreja ensina e pede para ser seguido e que as famílias ainda têm isso muito forte. E aí acaba que acontece de iniciar a vida sexual e a moça engravida no namoro. Aqui eu nem vou falar do noivado, porque o noivado ele não é tão bem entendido como deveria ser entendido. Então eu vou falar do namoro de um modo geral, porque aqui acontece da pessoa falar que está noiva, sem casamento marcado, sem perspectiva de nada. Eu já fiz casamento aqui do cara do casal, e eles namoraram 9 anos, e nesse período de 9 anos, acho que 6 anos foi só noivado, então por isso que eu falo que não tem muito sentido falar de noivado, porque não é bem entendido, né? E aí então, durante o namoro, a moça engravidou, um rapaz também, às vezes família tradicional, mas por aqui tem-se uma cobrança maior da mulher, não sei como que acontece aí em Goiânia, no estado de Goiás, de um modo geral, mas assim, tem uma cobrança muito grande em cima da mulher e ela fica apavorada. Ela fica Uhum. apavorada. Aí você, às vezes o pai não sabe de nada do que aconteceu, mas aí tem um medo incutido, né? Ele medo incutido, falando assim, olha, se papai ficar sabendo disso, eu tô morto, eu não vou ter nem meu marido, e não vou ter nem meu pai. Então, o jeito é eu casar. E vira um desespero. É E um medo quando você vai ver, reverencial, né? é o medo reverencial. E quando você vai ver isso, cara, é uma coisa. É muito o que acontece aqui, sabe? A moça, ela fica apavorada, ou então o pai descobre, não, agora tem que casar. A mãe Uhum. descobre, agora tem que casar. Irmão, acontece por aqui de interferir muito, vai ter que casar. Não mandei aprontar antes do casamento, aí utiliza esses termos. Claro que a gente poderia usar, estou usando um termo assim que o pessoal vai entender melhor. Eu não mandei aprontar, agora vai ter que casar e se vira. Então é muita gente que casa por medo. É bastante aqui também. Dos que eu pego, acontece. De vez em quando eu pego um ou outro que acontece de estar assim, né? Mas não é tanto. O que eu vejo muito aqui é gente que tanto ela quanto ele, principalmente mulher. Eu quero sair de casa. Eu vou Uhum. casar porque eu quero sair de casa, porque vive algum problema dentro de casa. Normalmente com o pai, ou problema de relacionamento com a mãe, né? E é o jeito que acha de sair de casa. Só que aí acaba casando com o primeiro que aparece na frente, né? Porque quer só Uhum. sair de casa. E é claro que não vai dar certo um negócio desse. Então, isso daí acontece demais também. Aqui, eu vejo que tem acontecido mais isso com os casais mais recém-casados, né? O pessoal aí de 10 anos pra cá de casamento. Agora, quando você tem aí casamentos que aconteceram sei lá, de 2002, 2001 para trás, aí eu vejo acontecer isso daí. Porque aparece demais também gente que casou faz muito tempo. E já faz muito tempo também que está em segunda união, ou então não está com ninguém, mas quer Uhum. saber da nulidade. Eu até acho interessante, porque normalmente se espera que quem vai procurar o advogado, né, seja a mulher, né? Normalmente as mulheres têm mais interesse de resolver isso daí, né? Só que não é. A maioria dos que vem procurar são os homens. Mas por que Uhum. que eles vêm procurar? Porque eles estão em segunda união e porque a mulher está pegando no pé para poder casar, né?
Aí ele vem atrás. Então, quer dizer, já está em segunda união, já envolveu um monte de coisa, já tem filho, já tem, sabe? Já tem Uhum. muita gente envolvida. Realmente é uma coisa que pastoralmente é complicado. E pastoralmente eu não resolvo nada pastoralmente, né? Tem que, pelo menos essa parte pastoral tem que falar, ó, vocês vão lá, vocês tenham um acompanhamento espiritual, uma direção espiritual, porque é a melhor coisa que tem para fazer. Agora, Uhum. aqui nós vamos ver o que que dá, né? Vamos ver o que Sim. que dá para ser feito aqui. Mas vai lá, porque o pessoal também às vezes quer resolver por resolver. E essa parte da espiritualidade, tudo, não fica para trás. O que que isso vai Uhum. gerar? Isso vai gerar outro casamento nulo, né? Mesmo que não seja porque assim, só explicando pro pessoal que tá online, né? Que está aí na live, às vezes sai a sentença de nulidade com veto, né? Sai um veto lá para a pessoa, porque dependendo do motivo, se ela, por exemplo, não consegue compreender o matrimônio como sacramento, não tem maturidade espiritual, ou tem algum problema psíquico, qualquer coisa assim, o normal é sair com veto. Porque, se deu problema, se ela não tem maturidade para esse casamento aqui, por que ela vai ter para o outro? Né? Uhum. Agora ela vai ter que provar que tem maturidade, ao contrário de antes, né? Ninguém precisa provar que tem maturidade ou que é equilibrado psicologicamente para poder casar. Mas depois de uma nulidade por esse motivo, aí você tem que provar, né? Justo. Aí o bispo tem que ir lá, retirar o veto e tudo mais. É disso que eu estou falando. Então, o pessoal muitas vezes entra nesse tipo de situação, sai a nulidade, mas sai com veto. Porque não tem, Uhum. a pessoa só quer a nulidade, não adianta. Né? Não adianta porque ela não resolveu um problema antecedente. Né? Então, ela não tinha maturidade antes, ela continua não tendo maturidade agora, mas ela só quer para poder casar, né? Ou ela só Uhum. quer porque o padre tá pressionando. Acontece muito isso, Sim. bastante isso, né? O padre, Ah, ela é coordenadora da catequese, ele canta lá na missa, quer ser ministro extraordinário, né? Da Sagrada Comunhão e acaba que o padre vai lá e fala, não, vai lá, procura, vamos resolver isso e tudo mais. E a pessoa se sente obrigada a fazer. E ela se sentindo uhum. obrigada a fazer, ela faz por obrigação. Ela não faz porque ela precisa fazer, porque ela entendeu o erro lá atrás, porque ela compreendeu que agora é melhor fazer. Não, ela faz porque ela não quer deixar de participar na igreja. E ela entende assim, né? Eu vou ser afastada das Uhum. coisas que eu faço e aí complica mais. Porque Uhum. pode ser que saia a nulidade, e dessa nulidade ela não pode casar, porque tem um Aham. veto, né? Isso tem acontecido muito também. Pessoas que chegam só porque quer. Porque o amigo fez e deu certo, então eu quero também, né? Eu Uhum. separei lá, sei lá, 25 anos atrás eu separei, casei faz 40 anos, e agora eu descobri que existe isso e eu quero resolver. E não é bem assim, né? Precisa ter também um acompanhamento espiritual, lá, uma direção espiritual, para poder compreender isso daí. E é difícil, porque muitas vezes o pessoal chega, é difícil às vezes até para mim, né? Porque, como você falou no começo lá, eu trabalho tanto no civil quanto no canônico. Então, é diferente as coisas no civil para o canônico, Uhum. né? Sim. No canônico, o que a gente está tentando resolver ali naquele processo, quem está em julgamento naquele processo é o sacramento. Né? Não é Uhum. um ou outro, não interessa se ele fez errado ou se ela fez errado, ou quem que está certo, quem que está errado, que bagunçou, quem que não bagunçou. O negócio é proteger o sacramento do matrimônio, né? Investigando se ele foi realmente válido. Ele foi válido, então ele não foi válido. É isso que vai ser investigado. Não é se um fez errado ou se o outro criou a briga, não é nada disso. Já no Uhum. cível, já no cível isso é muito levado em consideração, né? Quem fez, quem não fez e tudo mais. E eu toda vez que chega aqui, porque muitas vezes a pessoa vem para mim por causa do canônico, mas nem separou, nem fez o divórcio.
Então você vai conversar, Uhum. olha, você conversou lá com o seu padre, não tem jeito mesmo, não tem como. Não tem como, já separei faz 15 anos, já tô com a outra, já faz 10 anos, já tem filho, já tem 3 filhos, realmente agora complicou, né? Uhum. Então, vamos fazer o divórcio. Aí vamos fazer o divórcio, o outro não quer. Então a gente tem que dar uma forçada para coisa sair no consensual. Forçada no sentido assim de, não, vamos sentar, vamos conversar, nem que seja 50 vezes. Porque se for para um litigioso, não vai sair nunca. Né? O processo de Uhum. divórcio litigioso não acaba. E no consensual vamos resolver isso logo. E depois a gente vai para o canônico, né? Apesar que uma coisa não necessariamente precisa, mas acaba sendo, muitos tribunais pedem. E depois vamos para o canônico, vamos resolver essa parte primeiro. Só que a pessoa não resolve a parte espiritual dela. Ela não Uhum. resolve o que levou ela àquilo. Ela mais uma vez vai querer casar para tirar foto, mais uma vez ela vai querer casar para poder dar satisfação para o padre, né, para o seu pároco, para os seus catequizandos, para as pessoas ali da comunidade que descobriram por um acaso que ela não é casada, e esse tipo de Uhum. coisa. E aí acaba deturpando também o processo matrimonial canônico, de Uhum. nulidade, pedindo nulidade matrimonial canônico. Porque como é que faz? Como é que a pessoa vai entrar, sair de um sacramento nulo para entrar em outro nulo e outro e outro? Quantas vezes isso vai acontecer? As pessoas também precisam ser formadas nesse sentido. E às vezes eu sento, vou falar com esse pessoal, porque quando eu vou atender demora aí 1 hora, 1 hora e meia, né? O pessoal acha que vai demorar 15 minutinhos só passar o que aconteceu ali, pronto. Não vai, não vai. Uhum. Porque a maioria do pessoal tem que ser feita uma catequese, né? Tem que explicar que a igreja não anula casamento, ela declara nulidade, né? Que Uhum. ela volta lá atrás para mostrar que o casamento nunca existiu na verdade, que o casamento, apesar de todas as aparências, todo mundo viu entrar de noiva, teve festa, né? Todo mundo falou sim ali e tudo mais, só que na verdade aquilo ali não existiu, aquilo ali ou foi um teatro, ou não cumpria os requisitos mais básicos, e que então a gente precisa explicar isso, que a gente não vai anular seria um divórcio, a igreja não faz divórcio, né? Uhum. Então precisa ter toda essa catequese, mostrar para o pessoal, e muita gente realmente não sabe, né? Uhum. Isso me deixa numa situação assim que eu fico, às vezes as coisas mais básicas o pessoal não sabe, né? Você pergunta assim, Uhum. se você quando casou você tinha consciência do que é indissolubilidade, do que é realmente a fidelidade dentro do casamento, da questão dos filhos. Nossa, a questão dos filhos então é uma loucura, né? Na questão dos filhos, você tem que estar aberto à vida. Não, o que é isso? Aí você vai explicar a cada um, aí começa a achar nulidade para todo mundo é lado, né? Você encontra Uhum. pessoas que ficaram 3, 4 anos casados e nesses 3, 4 anos não tiveram nenhuma relação sem camisinha, né? Ou não tiver, ou ela usava anticoncepcional desde do namoro e continua até hoje, já separada e continua até hoje, né? Uhum. Quer dizer, nunca estiveram abertos à vida, nunca quiseram. Eles bloquearam todas as formas possíveis, imagináveis, de todas as formas possíveis e imagináveis, eles bloquearam a vinda dos filhos. Mas lá na celebração, quando quem assistiu, né, falou, perguntou para eles, vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus enviar, né? Os filhos que Deus enviar, não é os que eu quero, os que Deus enviar. Você está disposto? Uhum. Ah, sim, sim. Até porque se falar não, não tem casamento, né? Sim, sim. E aí? Esse sim foi só da boca para fora. Ele não entendeu o que que é aquilo. E aí vem a nossa Uhum. pergunta, né? Por que que ele não entendeu? Ele tinha que ter entendido, já tinha que ter sabido disso muito antes. Por que que ele não está entendendo isso? Aonde que falhou? Por que que aconteceu Uhum. isso? Né? Isso daí é que sempre me vem aqui à cabeça e quando eu lembro de alguns cursos de noivos, esses encontros de noivos, quando eu lembro de catequese, de crisma, já fui catequista de crisma, de todas, de criança também, não é muito a minha mexer com criança não, mas já fui. Aham. É, eu sempre fico voltando e vendo o tanto que muitas vezes a gente fala, inclusive com os catequistas, né? Os próprios catequistas às vezes não têm formação para isso.
para explicar esse tipo de coisa, mostrar esse tipo de coisa para o seu catequizando ou nos cursos de noivos, os casais que estão ali na frente, eles não sabem que existem todos esses capítulos de nulidade, por exemplo, para poder reforçar. Não tem, né? Uhum. E aí como resolver isso? O senhor que é padre aí, pároco, está na frente de uma igreja, como é que resolve um negócio desse? Rapaz, é uma situação tão delicada, primeiro porque eu vou falar da realidade que nós vivemos, e aqueles que nos acompanham não se sintam ofendidos, mas essa questão da preparação e tudo mais, aqui no nosso contexto de igreja, de Patos de Minas, e me parece que contexto de província de um modo geral, as pessoas têm boa vontade demais. Você Uhum. tem assim a pessoa com muita boa vontade para fazer para ser catequista. Você tem a pessoa com boa vontade para entrar no pastoral familiar, para o encontro de casais, trabalhar com o curso de noivos e tudo mais. Só que tem uma coisa, o pessoal não gosta tanto de formação. Não é assim Não, não um gosta. pessoal. Eu não sei, eu penso que por aí não deve ser diferente. O pessoal quer Não, em todo trabalhar, lugar. acho que Eu acho tá que em todo geral. lugar. É. Aqui em Minas a gente vê muito isso, sabe, Manuel? E aí então, o que fazer? Porque aí você fala assim, gente, tem que dar uma formação. Aí você pega, programa a formação bonitinho, você agenda um horário e tal, dia tal, terça-feira, 20 horas, vai ter um curso, vai vir um seminarista para dar, para ministrar a palestra, né? Ou igual o pessoal do Cursilho fala, vai vir aplicar a mensagem e tudo mais. Só Uhum. que o pessoal não quer. É que é assim, não, e eu vejo isso assim, nas paróquias que eu já passei. Hoje eu não estou em paróquia nenhuma, tô só com esse trabalho de cúria mesmo e trabalho com Uhum. os detentos da diocese, né? Você vê assim, o pessoal não tá muito interessado em formação. Não porque tem má vontade, isso aí jamais. Eu nunca vi assim, e isso aí a gente tem que louvar e agradecer a Deus por isso. Nunca vi um povo gostar tanto de ajudar a igreja, de fazer as coisas e ter boa vontade. Igual é o povo aqui da nossa diocese. Só que quando é para estudar, quando é assim para falar, não, vamos pegar um livro, fazer uma taxa de formação, o interesse reduz bastante, sabe? Isso aí é uma coisa que se percebe e que o que fazer, né? Porque, claro que agora com a pandemia, eu não gosto de refletir que a pandemia foi boa, porque eu não consigo ver coisa boa na pandemia, assim, é o meu ponto de vista, assim, tem gente que está Uhum. romantizando muito a pandemia. Eu não consigo romantizar ela, não. Para mim tá ruim, tem prejuízo e tá atrapalhando a caminhada, enfim. Mas estão romantizando, beleza. Mas agora, nesse contexto de pandemia e de quarentena, ele ensinou um negócio muito interessante, porque você teve, assim, de uma forma muito rápida, teve que aprender a trabalhar com os recursos tecnológicos que existem. Ah, não, isso daí a gente evoluiu 10, 15 anos em poucos meses, né? Todo mundo É, é, hoje um, faz. é uma mudança de época, né? É uma mudança de época. E eu vejo assim, igual o senhor está fazendo aí seu trabalho no Instagram, a gente acompanha e vê, o senhor me marca lá, eu marco aqui. Eu faço meu trabalho aqui no Instagram também, com feed, alimentando ele sempre com alguma informação ou outra. O alcance é muito grande. E assim, e as pessoas, você vê que quando você tem um jogo de imagem, você utiliza bem a imagem, a arte, e que eu tenho que agradecer muito a Laís, que faz esse trabalho para mim, a gente trabalha junto nesse processo todo. Nós vemos que o povo está interessado, o povo está interessado. Uhum. Só que nós temos que descobrir onde é que eles vão ver, e aí você chegou à conclusão. O povo está com o celular na mão o tempo todo. Nós estamos com o celular na mão o tempo todo. Então, é ali que vai ver alguma coisa. Você fala assim, eu vou reunir.
E isso aí até para mudar muita perspectiva de coisa e tal. Ah, eu vou reunir para dar uma formação X. Enquanto você consegue alcançar esse pessoal, assim, fazendo uma formação diária e tal, conscientizando que é importante acompanhar e tudo, a gente vai agora nessa dimensão aí, ô, Emanuel. Eu penso que, sobretudo na catequese, curso de noite, igual você falando assim, ah, o pessoal vem procurar e tá acabando o tempo da live, né, Emanuel? É uma hora só no Tá, mas Instagram, né? a gente tem uns tempinhos ainda. Tem uns 8 Tem um minutos tempinho ainda. aí. Tá, beleza, dá para concluir então. É, o, a catequese, o curso de noivos, nós vamos levar um bom tempo ainda para estar trabalhando isso bem. Você falando aí a respeito do pessoal chegar e conversar contigo, né, sobre a nulidade matrimonial, eu falo que hoje eu gasto muito mais. Eu falo gastar, sim, porque o tempo, perder tempo, eu não acho legal, não. O gastar é mais Uhum. interessante falar. Eu gasto muito mais tempo no meu atendimento com o pessoal que vem procurando a respeito de nulidade matrimonial sobre todas essas coisas do que é o matrimônio, coisas básicas de catequese, por exemplo, a pessoa às vezes ela não está nem em uma segunda união e chega falando assim, padre, eu não posso comungar porque eu sou separado, eu sou separado. Não, peraí, como é que está a sua Pois é. situação de vida, né? Como é que você se encontra? Você está tendo uma vida conjugal com alguém que não seja dentro do matrimônio? Você está tendo uma vida libertina? Não, padre, eu estou vivendo de acordo com aquilo. Então não tem motivo você ficar sem Eucaristia e tal. Então você gasta muito com isso porque tem justamente essa deficiência lá na catequese, teve essa deficiência no curso de noivos. Aí você tem todo um trabalho assim para poder esclarecer a pessoa, né? Igual você falava assim, ah, eu quero anular meu casamento. Aí você tem que pegar e falar à pessoa, não, você não vai anular casamento, a igreja vai declarar que seu casamento é nulo. Mas para isso nós temos que entender. Vamos primeiro ver por que você chegou aqui hoje, né? Eu falo assim, qual que foi o motivo do fracasso do seu casamento? Primeiro a gente trabalha com o fracasso, porque nem todo casamento fracassado é nulo, né? Então eu já começo a Uhum. trabalhar o que foi o fracasso do seu casamento, para a gente poder entender e trabalhar e meditar sobre. Cara, aí você consegue fazer uma catequese básica ali, uma evangelização mínima que tinha que ter sido feita lá no curso de noivos, ou então quando a pessoa estava se preparando para a crisma, né? Mas eu não gosto de culpar ninguém por isso, porque infelizmente somos nós, enquanto igreja, num contexto geral, que não estamos ainda preparados o suficiente para evangelizar o povo e passar o que realmente deveria ser passado. Nós estamos na E na caminhada, verdade, numa assim, não mudança. tem nem muito, não tem nem a quem, né? Você falar assim, não, o culpado é esse. Não tem como, Não porque tem. passa por tudo isso aí que a gente conversou. Passa pelo povo que não quer, muita gente não quer ser formado, não quer aprofundar, não quer conhecer a própria fé, né? Passa por muitas vezes que a coisa tá se desenrolando daquele jeito e daquele jeito vai ficar durante anos e anos sem nenhuma atualização, sem nenhuma, sabe, ninguém se melhorar o que está sendo feito, sem nenhuma atitude de ninguém que está à frente. Padre Antônio, tá ouvindo? Tá Não, ouvindo? estava te ouvindo, não. A bolinha estava rodando aqui. É. Então, é, acaba que junta muita coisa, né? Junta muitas coisas que atrapalham, que dificultam, mas a gente não pode parar, né? A gente tem que continuar, porque É, essas dificuldades aí vão ter sempre tiveram, sempre existiram. Às vezes, como você estava usando a questão de romantizar aí, a gente romantiza tudo tempos passados,
mas Uhum. tinha problema do mesmo jeito, né? Sempre teve Justo. problemas. Pode ser que o problema era outro, mas tinha problema, sempre teve. Aham, Senão não claro. era igreja Tá. também, né? Então, Justamente. é, então a gente precisa continuar caminhando aí, tentando ver como é que faz. Mas parece que está acabando o tempo aqui, né? A gente vai ter que encerrar. Tá bom, Manuel. Mas Depois, vamos. mas combinamos outra live outro dia para conversar mais sobre. Foi bom. Pois é, valeu, foi boa. Foi boa. Depois Bom, a gente foi pega bom. um tema. O pessoal pode escrever aí depois no meu, no seu Instagram, né? O Aham. que que. O que tem mais dúvida, o que quer que fala e tudo mais. Uma hora ou Isso. outra a gente conversa outra vez, marca outra vez, outra hora. Tá bom, Emanuel. Um Tá abraço, certo? viu? Com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tudo bom, tchau.